Sexta-feira amanhã, fica aqui primeiro um recado para quem mora no estado do Rio de Janeiro. Amanhã teríamos até mesmo uma gravação do Resenha com o TF lá no Rio de Janeiro. Eu moro em Volta Redonda, para quem não sabe, e eu gravo sempre ali na Barra da Tijuca, no estúdio Seu Pod, que fica ali no Città América, no bloco 1, sala 216. Se você quiser gravar o seu podcast lá, é um grande local para você conseguir fazer isso. E seria amanhã uma gravação, né? Teria 2 episódios a serem feitos amanhã, porém resolvi cancelar por tudo que deve acontecer. A previsão do tempo é essa, de fortes chuvas no estado do Rio todo, e a gente sabe quando chove o que acontece, a locomoção fica difícil. Sei que nem todo mundo pode ficar em casa, sei que a galera trabalha, tem que se locomover para o seu trabalho. Porém, se você não tiver a necessidade de sair de casa, não saia. Fortíssimas no começo da madrugada de hoje, amanhã e sábado. Espero que a previsão do tempo esteja errada, mas pela qualidade hoje que nós temos do serviço de meteorologia, é muito difícil deles errarem. Espero que eles errem, mas fica aqui esse recado desse careca que vos fala para vocês em relação às chuvas. Se você não tiver necessidade de sair de casa, se não for de suma importância para você trabalhar, para você ter que fazer alguma coisa, não saia. Fique em casa, porque a gente sabe como que funciona quando chove, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, em algumas localidades também no estado do Rio de Janeiro. Aqui em Volta Redonda também, quando chove, fica terrível. Alguns pontos, a tendência de chuva mais forte na região serrana do Rio de Janeiro. Então, abro o nosso vídeo com utilidade pública. Não é uma informação sobre Botafogo, mas como jornalista, eu tenho um dever aqui profissional de conversar com vocês. Fica aqui esse recado, e sempre que tivermos alguma coisa geral, eu irei trazer em algum conteúdo, porque é meu papel como jornalista informá-los a respeito de temas importantes, e esse das chuvas eu acho que é o mais importante que a gente pode ter nas próximas horas. Então, se você não tiver necessidade de sair de casa, não saia de casa. Vamos falar sobre nosso Botafogo nesse nosso Noite Alvinegra. O Júnior Santos, segundo o portal IG, recebeu uma sondagem da MLS. Porém, o Jacaré sequer abriu ali uma conversa. Não quer sair do Botafogo. O Jacaré, que é o artilheiro do nosso clube na principal competição da América do Sul, jogador que, quando a gente pensava no Júnior Santos no começo do ano, todos nós colocávamos: o Júnior Santos será reserva, o Júnior Santos será um jogador que vai perder espaço. Não, virou desde a primeira peleja do Glorioso, nesse ano de 2024, nós estamos vendo o Júnior Santos como um jogador que tem sido decisivo. E é isso que a gente tem visto a respeito do camisa 11 do Botafogo. Trocou a camisa, pegou a camisa 11, amigo, começou a deitar os cabelos ali, coisas que eu não tenho, né? Cabelos, o Júnior Santos, o nosso Raio, Jacaré. Qual o nome que você prefere chamar o Júnior Santos? Jacaré ou Raio? E ele vem sendo importante e, segundo essa informação do portal IG, ele não quis nem ouvir a proposta. O próprio John Textor disse na entrevista que ele concedeu ao podcast do Botafogo na Botafogo TV que alguns atletas são costumeiramente sondados por equipes da MLS, e o Júnior Santos foi um desses jogadores. Mas fiquem tranquilos, o nosso camisa 11 não vai sair. Eu não vejo a hora do Botafogo ter seus 4 pontinhos ali à disposição do técnico não sei o que, vamos falar daqui a pouco sobre isso aqui no canal, mas ter nossos 4 pontas à disposição para você poder revezá-los durante as partidas, para eles darem tudo enquanto eles tiverem força, físico, porque você sabe que pode trocar no banco, você tem um atleta que pode entrar e fazer a diferença. Isso é muito importante para o Botafogo. E o outro ponta do Alvinegro, o Jefferson Savarino, jogou hoje contra a Itália, derrota da seleção venezuelana por 2-1. Savarino não jogou tão mal, mas também não fez um jogo muito interessante, né? A partida foi meio que ruim. Nota 6, 5,5, 6 do Jefferson Savarino. Até mesmo demorei um pouco a gravar esse vídeo, que eu estava vendo esse jogo da Itália contra a seleção da Venezuela, um jogo equilibrado, e você vê como o futebol venezuelano cresceu, né? Antigamente você via uma partida entre Itália e Venezuela, você já pensava, vai ser 8-0 para a Itália, e não foi assim que aconteceu. A gente viu um jogo que realmente mostrou uma Venezuela que hoje tem condições, bons jogadores atuando, um deles o Jefferson Savarino, que não conseguiu performar da maneira que todos esperavam que ele pudesse performar. Outro detalhe, muito foi falado, e cara, tá uma cavada muito feia, né, do tal de Alexandre Pássaro no Botafogo, né, de que estava negociando e tal, mas ele fez hoje uma utilização da imprensa, de alguns amigos da imprensa,
pra eles virem a público e eles falarem: olha, não fui procurado pelo Botafogo não, tô empregado, tô trabalhando não sei aonde. Pássaro. Acho que isso aí, né, mostra que você tentou cavar de todas as maneiras, uma delas indo ao hotel do Botafogo, está bem nítido. E ainda bem que o Botafogo não te procurou, porque os seus trabalhos ali, você tem vários pontos soltos, são críticas em cima de críticas no que você desempenha como diretor de futebol. Ainda bem que o Botafogo não te procurou, Alexandre Pássaro. Outro ponto pra gente conversar aqui com vocês, e mostrando também como a imprensa paulista, ela é tensa, né? A Gazeta Esportiva falou que o Botafogo pediu o Gustavo Mosquito pelo Danilo Barbosa, sendo que o Botafogo em nenhum momento quis negociar o Danilo Barbosa com o Corinthians. Em nenhum momento isso aconteceu. E o portal paulista colocou que a equipe do Parque São Jorge não quis colocar o Gustavo Mosquito como um atleta que o Botafogo pediu nessa negociação, sendo que é o contrário, né? O Botafogo que não quis negociar o Danilo Barbosa com a equipe paulista. Deixando bem claro, o Botafogo hoje tem 500 milhões de pontas no seu elenco, pontas melhores do que é o Gustavo Mosquito, até os jovens jogadores possuem qualidade técnica, e a gente vê isso, vê que está sendo colocado pela imprensa de São Paulo. Então, para deixar claro, antes que alguém fale: pô, o Botafogo queria o Gustavo Mosquito. Não. Quis lá atrás. 2022, o Botafogo tentou o Gustavo Mosquito, mas a negociação, também agradecer a Deus, ainda bem, não avançou por esse atleta. E hoje a Gazeta Esportiva mete essa de que o Corinthians não avançou pelo Danilo Barbosa porque eles não quiseram liberar o Gustavo Mosquito, sendo que foi o contrário. Amigões e amigonas, um mês que o Botafogo não tem técnico, e essa é a grande expectativa hoje no mercado, né? O Botafogo, ele segue na busca. O John Textor não fala nada desde a sua entrevista ao podcast do Alvinegro, e é importante que a gente tenha uma comunicação oficial do empresário norte-americano, se possível amanhã, né, na volta dos jogadores, porque todos esperavam que o Botafogo já tivesse um novo técnico quando os jogadores voltassem da folga agora da data FIFA, e parece que não vai ser isso que vai acontecer. A gente deve ter amanhã o Fábio Matias no comando da equipe. Foi o que eu falei dentro do giro de notícias de hoje, repito. Não sei se é melhor manter o Fábio Matias, não sei se é melhor buscar um técnico estrangeiro, como o Textor falou em vários momentos que quer, porque o técnico estrangeiro não vai ter tempo para trabalhar. É um erro do Botafogo. O ideal seria você já ter amanhã o anúncio de um técnico oficial. São 30 dias sem um técnico, são 30 dias em que a gente já viu várias especulações, vários nomes sendo colocados. Ah, botar isso aqui, não tem interesse, blá, 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 blá. E o Botafogo não fechou com ninguém. O Botafogo segue sem um técnico, segue com o Fábio Matias. O torcedor fica preocupado de ser repetido com o Matias o que houve com o Lúcio Flávio ano passado, um técnico interino trabalhando dentro do clube. Não é querer falar, mas já falando. O Matias não é o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio não era nem técnico. O Fábio Matias já tem alguns trabalhos autorais, já dirigiu categorias de base. Ele, pelo menos, é técnico de futebol. O Lúcio Flávio nem técnico de futebol era. Por isso que eu acho que são dois pontos diferentes. Não estou falando aqui, como eu falei dentro do Almoço com o TF, antes que me chamem de passador de pano e seja pedido de Fábio Matias. Não estou falando isso. Só estou querendo contextualizar que são casos bem distintos, né? O Lúcio Flávio nem técnico era. O Fábio Matias é técnico, pelo menos, né? Caso semelhante a de Barbieri, lá quando foi técnico do Flamengo, quando o Zé Ricardo assumiu lá atrás, quando o Maurício Souza assumiu o Flamengo lá atrás. O caso do Matias faz lembrar até mesmo um pouco do Jair Ventura, que era um técnico mais de divisões de base e que assume uma equipe principal. O Lúcio Flávio nem isso era. O Lúcio Flávio virou assistente técnico e dirigiu ali em alguns momentos o Botafogo, principalmente ali em 2022, um pouco antes da gente virar SAF, como já havia dirigido ali o time na Série B em 2021. Aliás, na Série B ele foi colocado até como auxiliar técnico do Ricardo Rezende, né? Porque o Botafogo não confiou nele à frente do time naquela época. Então vamos aguardar, mas são 30 dias sem técnico. Textor tem que vir a público falar sobre isso, dar uma resposta se o Botafogo terá ou não um técnico, ou vai apoiar o Fábio Matias, ou vai se comunicar oficialmente falando: olha, a gente não tem previsão para contratar um técnico, vamos de Fábio Matias até quando der. Algo semelhante ao que houve ano passado com o Atlético Paranaense, que ficou com o técnico interino quase que a temporada toda. Tá complicado. É um erro administrativo do Botafogo, é um erro muito grande do Glorioso não ter um técnico nesse momento. Tamo juntos, beijos, tchau, tchau e fui, fogo neles.